Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, menos para quem fala todes. Se você fala todes, você já sabe. Você já viu algum vídeo meu, eu já falei isso várias vezes, que quem fala todes deveria procurar alguma orientação ou psiquiátrica ou até mesmo espiritual, porque para mim isso é encosto. No vídeo de hoje eu vou voltar a fazer o quadro Better Call Nanda, onde eu respondo as perguntas de vocês que vocês me deixam lá no Instagram, @NandaGuardian. Se você não me segue ainda, aproveita, vai lá e me segue. Toda vez que vê caixinha de pergunta, pode mandar que você tenha a chance de ter a sua pergunta respondida aqui nesse vídeo. E para você não esquecer de fazer isso no final, já se inscreva, já me ajuda aqui. Quem conhece, quem trabalha com a internet sabe como é difícil a gente crescer no YouTube. É um trabalho assim que leva bastante tempo, bastante dedicação. Eu mesmo estou num sábado aqui gravando para vocês, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, estou aqui gravando para vocês, então se puder deixar o seu like e se inscrever, pode ter certeza que eu vou olhar esse número e para mim vai fazer muita diferença e eu já te agradeço aqui de forma antecipada. Vamos então para a primeira pergunta, a pergunta do Carlos Cavaleiro. Como a marcação a mercado afeta os ETFs de bonds? Excelente pergunta. Quando você vai investir em ETFs de bonds, a primeira coisa que você precisa entender precisa observar algumas coisas. Esse ETF ele investe em bonds que são de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. E por que isso é importantíssimo? Porque quanto mais longo for o prazo do vencimento desses bonds, mais volátil ele será. E a volatilidade tem tudo a ver com a marcação a mercado, que é justamente essa variação de preço desse título. Entenda que renda fixa não é fixa. Você tem a marcação a mercado e o preço desse título oscila, por isso que os ETFs de bonds oscilam. Então, respondendo aqui como a marcação a mercado afeta os ETFs de bonds, quanto maior o prazo, mais volátil esse ETF será. Por exemplo, se você pegar aqui o ETF TLT, que ele investe em longo prazo, títulos com mais de 20 anos, ele vai ser mais volátil do que se você pegar um TFLO, que é curtíssimo prazo, que praticamente não oscila. Então, Carlos, espero ter respondido a sua pergunta. Se faltou alguma coisa dessa, se você está assistindo aí, se você não for o Carlos, pode perguntar aqui nos comentários que eu me esforço bastante também para te responder. Próxima pergunta, do Blazer23. É o melhor momento para investir em dólar ou é o momento para investir no Brasil ou ambos? Isso é muito pessoal. Eu vou dar aqui um exemplo meu, tá? Gente, eu não tenho dinheiro no Brasil. Eu já falei isso aqui várias vezes. XP, BTG, Rico, contas assim, eu não uso corretora no Brasil. Sabe onde que eu deixo meu dinheiro no Brasil? No Itaú. Eu deixo meu dinheiro em bancão. Por quê? Porque o único dinheiro que eu deixo aqui no Brasil é da minha reserva de emergência. Eu não vou ficar investindo em ações, Brasil, fundo imobiliário. Cara, não, eu não vou fazer. Para mim, Brasil é reserva de emergência. Investimento mesmo, proteção de patrimônio, pensando em longo prazo, é exterior, é mercado americano, muito mais consolidado, muito mais antigo, com muito mais opções. Mas, de novo, isso é o que eu faço. Você pode não se sentir confortável fazendo isso. Eu não tô aqui para cagar regra, gente, de forma nenhuma. Cada um faz o que acha melhor. O que precisa ficar bem claro dessa pergunta é que será sempre o momento para investir em dólar. Tem um rapaz que trabalha comigo no mercado internacional que ele fala o seguinte, que a hora de comprar dólar, a hora certa de comprar dólar é durante a vida inteira. Você nunca vai se arrepender de investir em dólar. Porque como a inflação do dólar ela é historicamente menor do que a inflação do real, o dólar vai subir no longo prazo em relação ao real. Para pensar, gente, quem investiu em dólar, quem simplesmente deixou o dólar parado em caixa há 5, 6, 7 anos atrás e não fez nada, nem sequer investiu em um ativo, hoje teria ganhado muita grana do que, sei lá, alguém que investiu em Bolsa Brasil e muitas vezes nem sabia o que estava fazendo. Para pensar nisso. Às vezes o simples funciona. E em relação a investir no Brasil, você consegue investir no Brasil em moeda forte. Você consegue comprar, por exemplo, bonds de empresas brasileiras emitidos em dólar através de estruturas offshore. Aproveitando, se você tem interesse em investir no exterior e quer contar com a nossa ajuda, com a ajuda do meu escritório aqui, Guardian Trust Capital, acesse www.guardiantrustcapital.com, mande um formulário para nós que nós entraremos em contato com você. Então você não precisa deixar de investir no Brasil, você consegue investir no Brasil em dólar, comprando bonds de empresas. Alguns exemplos aqui, né? Suzano, Petrobras, Vale, são empresas que emitem esses bonds lá fora e que pagam o cupom semestralmente.
Para quem não sabe o que é cupom, entenda como dividendo ali, como pagamento daquele título semestral. Próxima pergunta da Chalize, corretora para investimento nos Estados Unidos. Felizmente, hoje o mercado americano está muito democrático. Nossa, hoje em dia é muito mais fácil investir no exterior. Eu vou citar aqui algumas opções, lembrando que, gente, isso não eu não tô ganhando nada para falar essas opções, tá? Não tô ganhando, eu não faço patrocínio para ninguém. Eu só faço propaganda da minha empresa. Mas assim, corretoras nos Estados Unidos que eu considero muito boas, tem Avenue, por exemplo, que tem atendimento em português, que é bem legal. Eles fizeram um trabalho muito bom de democratização do mercado internacional. Hoje em dia também a Nomad está chegando muito forte. A Nomad é uma conta digital e também eles já estão aos poucos incluindo opções de investimentos via ETF. Que mais de corretora nos Estados Unidos? Tem Interactive Brokers também, mas para quem está começando eu não indico a Interactive Brokers porque eu acho muito complicada. Nossa, porque tem tanto recurso que às vezes você se perde. Então Interactive Brokers é mais para quem já está avançado. Próxima pergunta aqui do Thiago Broke, falando de recessão. Essas previsões estão confusas, semestre que vem ou ano que vem? Thiago, ninguém sabe quando que uma próxima recessão vai se confirmar. Não tem como a gente acertar topo e fundo do ciclo econômico. Mas eu estive recentemente no escritório da Franklin Templeton, na Brickell, em Miami, e eles mostraram um gráfico bem interessante, depois eu vou até mandar pro editor para ele colocar aqui, sobre alguns indicadores que no passado eles foram muito assertivos, apontando para uma recessão. E para quem não sabe, a Franklin é uma das maiores gestoras do mundo, assim, tá? Entre as 15 maiores do mundo. E eles estão sim acreditando em uma recessão. Só que, de novo, ninguém tem certeza de nada. O que a gente consegue fazer é se proteger desse cenário caso aconteça. No caso dos fundos da Franklin Templeton, eles estão apostando muito mais em renda fixa, fazendo uma alocação mais defensiva e segurando ali um pouco a mão em ativos mais arriscados. E até na minha carteira pessoal, gente, eu praticamente não estou investindo em ações hoje, tá? Eu tenho um pouquinho ali em setores bem defensivos, mas a maior parte está sim em bonds, que são ativos de renda fixa. Eu posso estar errada? Posso. Posso. Se errei, foi tentando acertar. Aliás, quem iria esperar, né, que a S&P 500 ia dar essa subida aí que teve nos últimos tempos? Enfim, ninguém tem certeza de nada. Mas existem sim alguns indicadores econômicos apontando para uma recessão. Próxima pergunta aqui do Arthur. Eleições nos Estados Unidos vai dar direita Trump ou DeSantis? Como está o clima eleitoral por aí? Sua opinião? Gente, eu vou muito para os Estados Unidos, assim, eu tô em processo de mudança mesmo para os Estados Unidos, só que não é uma coisa que a gente faz assim, porque eu tenho que avaliar toda a parte tributária, porque eu também recebo renda nos Estados Unidos, eu não quero pagar imposto nos dois lugares, é uma questão complexa, até por isso que ele perguntou por o clima ali, né, porque quando ele fez essa pergunta eu estava em Miami. Mas aqui, falando de eleições, cara, eu acredito sim que vai entrar um republicano, tá, porque hoje a gente tem o Biden, e tá com até mesmo os próprios democratas não estão curtindo o Biden, estão achando ruim algumas medidas relacionadas aí ao Biden. Até se vocês quiserem que eu grave um vídeo no canal explicando por que o Biden se não o pior presidente dos Estados Unidos, comenta aqui que eu gravo esse vídeo. Mas o Biden não tô sentindo muita aprovação das pessoas e imagino sim que vai entrar um republicano. Aqui falando de republicano, você comentou sobre o DeSantis. O DeSantis, eu particularmente sempre tive uma visão otimista dele, apesar de eu não gostar de político, de eu nunca elogiar político, mas até então ele aparentemente era um cara assim bom, né, liberal, só que ele fez uma cagada recentemente na Flórida que acho que foi um tiro no pé. E qual foi a cagada? Ele inventou uma lei em relação aos imigrantes da Flórida. E assim, só que, gente, primeiro que o sobrenome do cara dele é DeSantis, né? A gente não tá falando de um vamos pegar aqui um sobrenome alemão, um sobrenome, sei lá, diferente. Não, o cara, DeSantis, porra, o cara já tem origem chicana, entendeu? Aí vai falar dos imigrantes, sendo que a Flórida, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir pra Flórida, cara, pensa num lugar que tem latino. É quase assim, Miami é o Rio de Janeiro que deu certo, tem muito brasileiro,
tem gente da América Latina toda, assim, é um clima muito latino, até por isso que eu gosto muito, porque a comida é muito boa, porque o clima é muito bom, coisas assim. Só que aí ele inventou essa lei, de certa forma, contra os imigrantes e o próprio pessoal da Flórida não gostou muito. Então, eu não sei se vai entrar o DeSantis mesmo, porque ele perdeu muita força depois dessa lei. Mas, sem dúvidas, vai entrar, sim, um republicano. Isso com certeza, porque esse governo aí do Biden, pelo amor de Deus. Gente, perdão por esse sol, hein? Eu tô com um problema na minha janela, não tô conseguindo fechar, e aí o sol tá vindo aqui. Espero que vocês me perdoem por isso. Mas vamos lá, vamos continuar nas perguntas aqui. O Armindo Neto perguntou, precisa estar nos Estados Unidos para abrir uma conta nos bancos daí? Armindo, depende do banco. Assim, esses bancos mais tradicionais, bancão, por exemplo, Citi, Bank of America, Wells Fargo, você precisa ir presencialmente. Mas é muito fácil, só com seu passaporte você abre uma conta. É muito fácil. Eu acho que eu já indiquei a minha gerente do Citi de Miami para, sei lá, umas 10 pessoas. E ela é brasileira. Então, assim, é muito fácil. Eu tenho uma conta no Citi pessoa física, que eu uso como débito normal, e eu tive que ir lá presencialmente para abrir. Mas é bem tranquilo. E eles enviam um cartão para o Brasil. Olha só que beleza do livre mercado, né? Envia de lá para cá, rapidinho chega. Então, os bancos mais tradicionais, sim, você precisa ir lá, mas só com passaporte você abre. Agora, bancos digitais, tipo corretoras, tipo, sei lá, TD Ameritrade, coisas assim, aí você consegue abrir pela internet, mas esses tradicionais não, você tem que ir para lá. Próxima pergunta aqui do Marcos. Contrataram a Gabriela Mosman? Sim, nós contratamos a Gabi aqui para ajudar na nossa gestão de carteiras no exterior. Inclusive, ela estava conosco lá em Miami. A gente foi para Miami juntas para conhecer o nosso trustee e também visitar alguns escritórios parceiros. Então, sim, a Gabi agora faz parte da nossa equipe. Próxima pergunta do Bernardo Domingues. Não sei se é Bernardo, mas enfim, saudades dos seus relatórios super tops quando você estava na Levante. Obrigada. Fico feliz pelo carinho, feliz que você acompanhava. Para quem não sabe, quando eu estava na Levante, eu escrevia relatórios de análise on-chain de Bitcoin. E é uma coisa que eu gosto muito até hoje, que eu gostava muito, mas infelizmente eu não sei ganhar dinheiro com isso. Acho que essa é a palavra, né? Porque assim, o problema de empreender eu vou vender relatório de análise on-chain. Cara, para mim é uma atividade muito sazonal, que vai depender do momento do ciclo do Bitcoin. É muito nichado. Mesmo as pessoas que gostam de cripto, muitas vezes não vão ter paciência para ler relatório de análise on-chain específico de Bitcoin. Enfim, então não é uma atividade que eu decidi seguir assim como atividade empresarial, porque eu não sei muito bem como fazer um negócio em cima disso. Mas eu fico feliz que você gostava e quem sabe um dia lá na frente, conforme esse mercado de cripto for aumentando, quem sabe um dia eu volte a fazer, faça sentido, mas por agora, infelizmente, não faz. Ainda de novo a pergunta aqui do Bernardo Domingues, ele perguntou bastante coisa, tava animado aqui, ó. Dados econômicos do BR estão surpreendendo com a esquerda no poder, é sustentável? Gente, mas vamos lá, surpreendendo em que sentido? Surpreendendo em relação ao dólar? A gente não pode esquecer que o dólar está nos atuais patamares por conta do Roberto Campos Neto, que acaba o mandato dele ano que vem. E entendam o seguinte, com essas decisões malucas da esquerda, como abaixar a taxa de juros na canetada, fora outras bizarrices, né, como se aproximar da Venezuela, né, o Lula estendeu o tapete vermelho ali para o Maduro, coisas assim, não é uma coisa muito otimista pro Brasil, porque pensa, vai abaixar os juros, atrai menos capital estrangeiro, o que acontece com o dólar? Sobe. Então a gente precisa entender qual que é a causa e muitas vezes a gente acha que assim, tudo é por causa do governo. Uma coisa tá boa, que nem foi o governo Lula. A economia foi bem porque o Lula é o papai de todos. Tem muito ignorante que acha isso. Na verdade, no governo Lula, o Brasil foi bem por causa do ciclo de commodities, porque o cenário macroeconômico estava favorável e o Brasil, por ser um fazendão, ele se beneficia de ciclo de alta de commodities. Então tem que entender, a gente tem que parar de achar que tudo é por causa do governo. Nesse caso, a situação, não sei que dados econômicos você sugeriu, mas se for em relação ao dólar, tenha certeza que isso está muito mais relacionado à conduta do Banco Central do que as boas ideias do governo de esquerda. Mais uma pergunta aqui do Bernardo Domingues, participou bem. E, gente, se você não me segue,
Faço que nem o Bernardo aqui, ó, que perguntou bastante coisa para mim. Eu fico super feliz de ter vocês assim confiando em mim para isso. Vamos lá, próxima pergunta aqui dele. Fala sobre esse lance de ETF irlandês. Muito boa pergunta. ETF irlandês é interessantíssimo. Para quem não sabe, o que acontece? Os dividendos de ações, por exemplo, ações americanas, eles são retidos na fonte em 30%. No caso dos ETFs irlandeses, a Irlanda ela retém menos, então tem menos retenção, tem 15% do imposto. E a gente sabe que, por exemplo, ETF de bonds, eles também pagam dividendos, né? Você não compra o bonde direto ali que recebe o cupom direto daquele bonde, mas você recebe o dividendo daquele ETF. E se for um ETF americano, ele vai ser tributado na fonte e aí em torno de 30%. O ETF irlandês ele tem essa vantagem, ele diminui um pouco a retenção na fonte. Dá até pra gente fazer assim um espelhamento, sabe, de ETF americano versus ETF irlandês. O que é o espelho do outro? Por exemplo, tem o ETF VT, que investe em ações do mundo todo, e o ETF, como que era o nome? É WRA? Eu não lembro o nome dele. Depois eu vou mandar pro editor aqui, Bernardo. Eu mando pro editor, vai aparecer aqui na tela. E tipo assim, é praticamente a mesma coisa, só que tem a vantagem tributária, a retenção na fonte é um pouquinho menor. Então é interessante saber, sim. Aliás, a Irlanda, ela é considerada até mesmo um paraíso fiscal para empresas de tecnologia. Então existem alguns benefícios, algumas vantagens de você considerar a jurisdição irlandesa. Pessoal, se você acompanhou essa edição do Better Call Nanda, comente um "eu fiquei" aqui que eu vou lá responder o seu comentário e deixa a sua dúvida, comenta alguma coisa legal aqui, porque dependendo da sua dúvida eu posso responder no próximo Better Call. Então muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.